Ó, então, essa introdução a gente fez na aula passada. Então, é essa que eu vou passar para vocês lá para o portal, tá bom? Que a gente deu a referência das características principais das plantas, do reino plantário. Aqui seriam os quatro grandes grupos, né? Então, as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a gente vai estudar agora as briófitas, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho, que são as primeiras que apareceram depois, né, da vinda da referência das algas que estão exclusivamente na água. As briófitas, então vamos lá. As briófitas, como está na apostila de vocês, tem uma imagem, né, no cantinho lá em cima. Ela representa a palavra, né, representa lá, musgo, planta musgo. Então, uma briófita muito famosa, muito conhecida, são os musgos, que a gente colocou aqui na imagem para a gente lembrar um pouquinho, que são essas plantas rasteiras, que até aderem, grudam, né, em rochas, próximo à região de lagos e rios, porque ela tem essa referência da dependência exclusiva da água para reproduzir. A gente já vai ver a reprodução dela, que tem essa exclusividade de estar perto da água. Então, elas dão a representação, a gente até lembra, parece lodo, né? A gente lembra um pouquinho assim do musgo, porque elas são bem baixinhas, bem rasteirinhas, e úmidas e grudam, né, nessas regiões aí próximas à água. Então, até que está caracterizado, ó, elas tem pouquíssimos centímetros de altura, a gente vai ver que ela cresce um pouquinho quando ela vai se reproduzir, ela ganha uma altura, que é o esporófito que vai crescer, mas ela tem pouca altura, é muito úmida e vive em local sombreado, tá? Então, se a gente vê de pertinho, né, um pedacinho desse musgo, dessa briófita, a gente vai ver que ela tem um tipo de raiz, tem um corpo, né, que a gente vai falar da reprodução, que é chamado gametófito, e tem a parte do esporófito, que é quando a gente vai ver a formação de esporos, que faz parte da reprodução. Então, é nessa hora que eu falei, ela fica um pouquinho mais alta. Na apostila tem para vocês ela formando um galinho mais alto. Então, como elas são avasculares, ó, negam, né? A palavra. Então, A nega a palavra. Não tem vascularização. Então, ela não tem como, não tem xilema e floema, vamos dizer assim, para subir e descer as estruturas que são importantes para ela, como água, nutrientes que estão no solo, na região que ela está presa. Eles não têm essa representação de circulação. Então, elas vão passando pela própria estrutura. Então, o rizoide passa para o cauloide, passa para o filoide, e assim vai indo sucessivamente para todas as células receber o material que precisa por difusão. Então, está até falando aqui, ó, de célula a célula, então isso demora. Lembra que a circulação garante para a gente mais agilidade, né? Porque o nutriente chega mais rápido, o oxigênio chega mais rápido, isso no caso do homem, tá? E aí a atividade celular é mais rápida. Então, ao contrário, quem não tem vascularização fica mais lento, tá bom? Então, as briófitas são conhecidas porque são plantas bem rasteirinhas e não vão apresentar, claro, nem flor, nem fruto, nem semente. Tá? Então, isso é uma característica evolutiva lá da frente. A gente vai ver mais lá na frente. Então, eles não têm essa referência, referencial. A gente nunca vai ver semente nesses animais, nem muito menos fruto e muito menos flor, tá? Então, ó, aqui tem imagem, mas tá meio de lado, vamos dizer assim, porque o musgo, por ter esses rizoides aqui que a gente viu, essas raízes, essa palavra rizoide é como se fosse um diminutivo de raiz. Cauloide é um diminutivo de caule, vamos dizer assim. E filóide é o corpo como se fosse o tronco. Então, é os diminutivos, porque não são estruturas grandes e complexas, desculpa, como as raízes, os caules, os troncos, né, os galhos. Então, são representações bem fininhas, bem fraquinhas, daquilo que a gente conhece de uma árvore, tal, por exemplo, né? Então, como eles são muito adaptados, né, por ser pequenininhos, eles podem ficar em rochas tanto como na horizontal como na vertical. Então, a gente vê eles presos, né, nessas regiões. Então, aqui tá, ó, bem baixinho o musgo, aí quando ele vai se reproduzir, ó, ele forma o filóide, como a gente viu, cresce,
para formar a formação de esporos aqui na ponta. Só que ó, a gota d'água mostrando que precisa da umidade para esses esporos conseguirem alcançar uma outra região, uma outra representação deles. Então, tem o macho e a fêmea, a gente vai ver. Tem o gametófito feminino e o masculino. Então, ele precisa um alcançar o outro, como se fosse uma polinização. E é a água que faz essa polinização, ok? Então, depende para fecundar. Ó, então, aqui, ó, para a gente ver um pouquinho dessa parte reprodutiva, né? Por mais que o musgo lá, a briófita está presa em algum lugar, ela tem essa necessidade de que os esporos, né, lá, cheguem e alcancem uma região feminina, que é onde está a oncosfera, essa bolinha aqui amarela, que é o que vai receber a parte masculina, que está voando. Então, ele mostrou assim de pertinho, ampliou o que está acontecendo entre um esporo e o outro, desculpa, entre uma região e outra aqui, onde estão os esporos, né? Que um masculino vai liberar para o feminino. Então, isso aqui a gente fala, por exemplo, esse é o gametófito masculino, né? Que está mostrando aqui que ele está liberando os esporos. Ele pode estar originando outro ser vivo, né? Liberando esporos no solo e alcançando, ó, ao crescimento masculino ou feminino, e aí a gente vai ver a formação da oncosfera no feminino e os esporos no masculino. Então, a gente vai ver uma outra imagem que tá para ficar mais fácil de entender, ó. Essa aqui tá mais completa, vamos dizer assim, que alterna a geração, que seria uma parte assexuada, que é a formação dos esporos, e aí quando é fecunda o solo, né, e cresce, vai crescer o quê, ó? Então, os poros, foi liberado, caiu no solo, houve o crescimento desse gametófito, que pode ser fêmea ou macho, vamos dizer assim. Quando é fêmea, tem a oncosfera como um óvulo, e quando é macho, ele cria lá, ó, uma região que pode liberar futuramente esporos novamente. E aí, o que acontece? Através da água ocorre o transporte, ó, da parte masculina para a parte feminina. E vai formar um embrião. Então, a feminina vai formar aqui na feminina, vai formar a parte embriológica dela. O embrião vai formar aqui. Quem é o embrião? É essa haste que vai crescer, vai deixar a planta um pouquinho mais alta, vamos dizer assim, que vai dar origem aos esporos, que vai continuar o processo. Então, tem essa parte sexuada, de troca, que depende da água, nessa parte aqui depende da água, e tem essa parte que não depende da água, não necessariamente, mas precisa da umidade, porque os esporos precisam cair no mesmo solo úmido para crescer, para conseguir se desenvolver, se fixar. Então, as duas exclusivamente vão sempre estar em lugar úmido e a sexuada sempre vai depender da água para chegar aqui, tá? Na oncosfera da parte feminina, tá? Acho que esse slide é bem resumido. Então, vamos ver a representação da classe delas, né? Então, eu estou falando muito do musgo. Aqui a altura que a gente está vendo agora, a formação dos esporos vem daqui. Então, pensa, cada esporo daquele liberado vai cair aqui e vai formar outro gametófito, seja masculino ou feminino, através da água reproduzir. Então, cresce muito rápido, né? Faz capim. Tem outros exemplos chamados antóceros, tá para vocês na apostila. E hepáticas. Essa aqui também é bem lembrada, né? A gente acaba lembrando. Ó, tá vendo? Ela tá como que uma rocha, né? Não tá no solo, mas tá a parte úmida. Essa aqui é um pouquinho mais compridinha. Antóceros. Sempre é nesse tipo de reprodução e nesse tipo de troca de material genético. Ó, então, a briófitas terminou aqui, que depois vem a pteridófitas, né? Então, que é outra aula. A gente vai parar aqui, ok? Por enquanto, tem alguma pergunta? Eu vou olhar o chat. Ou pode falar, não tem problema. Pode abrir o microfone e perguntar. Senão eu já encerro aqui, tá? Eu vou encerrar o slide. E no caso, a gravação. Eu vou dividir, então, o slide em dois, tá? Pra gente conseguir colocar cada uma na aula da semana, tá bom?